Imagina só aquela cena, o som de um joelho estalando no meio do campo. Para um jogador de futebol profissional, isso não é só a dor física, é o som de uma carreira inteira em risco. O que todo mundo diz é que paciência é tudo na recuperação, né? Mas e se no futebol profissional, nesse mundo de alta performance, esperar mais tempo não significa de fato estar mais seguro? É exatamente essa ideia que a gente vai investigar hoje. Essa citação da nossa análise de hoje já vai direto ao ponto. Uma lesão de LCA não é uma contusão qualquer, não é uma distensão, é um verdadeiro terremoto na carreira de um atleta. A gente está falando de meses, às vezes anos, de pura incerteza e da chance real de nunca mais conseguir jogar no mesmo nível. Ok, vamos mergulhar nisso. Para além da dor imediata, qual é o custo real de uma ruptura de LCA para um atleta de elite? Os efeitos vão muito, mas muito além do tempo que ele fica fora de campo. E as consequências são realmente devastadoras. Pensa bem, estamos falando de, no mínimo, 6 a 9 meses longe dos gramados. E quando voltam, o ritmo é outro, o jogo mudou. Muitos simplesmente não conseguem render o mesmo, acabam jogando menos e, para alguns, a carreira acaba ali. E o dado que mais assusta é esse: até um terço deles nunca mais volta para o nível que tinha antes da lesão. E não para por aí, viu? O risco de desenvolver uma artrite precoce aumenta muito. É uma sombra que acompanha o atleta para o resto da vida. Bom, diante de um cenário tão pesado, é claro que a comunidade médica e esportiva precisava fazer alguma coisa. A grande pergunta era: como é que a gente pode proteger melhor os atletas? E a resposta parecia bem óbvia, baseada numa lógica bem simples. A lógica era essa: vamos dar mais tempo para o corpo se curar. A ideia era que, deixando o enxerto do ligamento cicatrizar por mais tempo, ficar mais forte, o risco de uma nova lesão ia diminuir. Ou seja, mais tempo de molho é igual a mais segurança. Pelo menos, essa era a teoria. Mas a gente vai ver que, na prática, a história foi bem diferente. E essa lógica toda se reflete direitinho em como os protocolos de recuperação foram mudando. Ali no começo da década de 2010, tinha uma certa pressa para voltar. Depois, a mentalidade começou a virar. A ciência começou a falar que 9 meses era o ideal e todo mundo abraçou essa ideia de esperar mais. Só mais recentemente é que a ficha caiu de que só o tempo não resolve, o que nos trouxe para a era atual, onde o que manda não é o calendário, mas sim os dados, os testes objetivos. E é exatamente aqui que a coisa toda começa a ficar interessante. Porque quando os pesquisadores foram olhar os dados de todas essas épocas, o que eles acharam desafiou tudo o que se acreditava saber sobre recuperação de LCA. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão. A premissa era simples: mais tempo se recuperando resulta em menos lesões. Mas será que os dados confirmam isso? Será que a gente estava no caminho certo esse tempo todo? Primeiro, um fato que não dá para negar: os jogadores estão, sim, esperando bem mais tempo. O tempo médio de recuperação aumentou mais de 40% na última década. E olha, isso não é um ajustezinho qualquer, é uma mudança gigantesca na forma de tratar essa lesão. Esse gráfico aqui deixa tudo bem claro. A gente saiu de uma média de 203 dias lá no começo da década para quase 300 dias hoje. São mais de 3 meses a mais de reabilitação, 3 meses a mais fora de campo. A parte do mais lento da nossa história está mais do que provada. Mas e a parte do mais seguro? Pois é, agora é a hora da verdade. Todo esse tempo a mais, todo esse sacrifício, será que valeu a pena? Os jogadores estão voltando mais protegidos? E a resposta, acredite se quiser, é não. Simplesmente não. Mesmo com os atletas ficando 40% mais tempo parados e se recuperando, a taxa de uma nova lesão no mesmo lugar continuou igualzinha, por volta de 8%. Ou seja, todo aquele tempo extra não fez a menor diferença. Esperar mais não deixou os jogadores mais seguros. E é isso que nos leva ao coração desse paradoxo. A gente adotou uma abordagem que parecia super lógica, mais cautelosa, mais demorada, e ela simplesmente não funcionou. Estão investindo mais tempo, mais recursos, para ter exatamente o mesmo resultado de antes. Isso é um balde de água fria para todo mundo da medicina esportiva. Então, se o tempo não é a solução, qual é a peça que está faltando nesse quebra-cabeça? Por que será que a nossa lógica estava tão furada? Vamos investigar isso agora. Mas antes de tentar resolver esse mistério, é fundamental entender o peso dessas descobertas. Não estamos falando de um estudinho qualquer. Essa análise juntou dados de 20 estudos diferentes, cobrindo quase 2.000 jogadores profissionais. A evidência é muito forte, não dá para ignorar.
Bom, então por que só esperar mais tempo não adianta? Primeiro, porque o futebol é um esporte brutal para os joelhos. Os movimentos de explosão, as mudanças de direção, é algo implacável. Segundo, tem a parte mental. O medo de se machucar de novo pode fazer o jogador se mover diferente, e isso cria novos riscos. Mas o ponto principal é este. O tempo por si só é uma medida cega. Um calendário não diz se o músculo do atleta está forte o suficiente, se os movimentos dele estão seguros ou se a cabeça dele está pronta para voltar a competir. O tempo não mede prontidão. Então, se o relógio não está nos ajudando, talvez seja a hora de deixar ele de lado. Isso exige uma mudança completa na forma como a gente pensa a recuperação. A gente precisa de um novo jeito de olhar para isso. E este slide mostra essa mudança perfeitamente. De um lado, a gente tem a abordagem antiga, baseada no tempo, que é igual para todo mundo, não importa o atleta. Do outro, um caminho totalmente individualizado. A pergunta muda de quanto tempo passou para este atleta específico estar realmente pronto. A gente troca o calendário por dados concretos de força, de equilíbrio, de confiança. É um retrato muito mais completo de como o atleta está de verdade. O caminho para um retorno que seja realmente seguro tem várias etapas. Começa com uma cirurgia de altíssima qualidade, claro, mas esse é só o primeiro passo. Depois, o atleta tem que passar por testes funcionais super rigorosos para provar que o corpo aguenta o tranco. Ao mesmo tempo, é preciso avaliar o lado psicológico para ter certeza que a confiança voltou. Só aí, e de forma bem gradual, é que se pode começar a reintroduzir o atleta às demandas de um jogo de verdade. Um passo depende do outro. Essa citação do estudo fecha a discussão com chave de ouro. Não existe uma solução mágica. A segurança e o bom desempenho não vêm de uma única coisa, como o tempo. Eles vêm de uma estratégia completa, integrada, que olha para o atleta como um indivíduo e não como mais um número num calendário. E a gente termina com uma questão que vai muito além do futebol. Esse paradoxo do mais lento, mas não mais seguro, nos ensina uma lição super importante sobre recuperação e performance. Em qualquer área da nossa vida, seja se recuperando de uma lesão, aprendendo algo novo ou tocando um projeto, como é que a gente pode parar de depender de prazos arbitrários e começar a focar em marcadores reais de que estamos prontos? A pergunta de verdade não é quanto tempo se passou, mas sim, a gente está de fato pronto para isso?